de todos, mas ele se aproximou e na cruz ele se tornou acessível a todos aqueles que querem segui-lo. Não tem ninguém mais próximo de você, não tem ninguém mais próximo ao qual você pode realmente dizer: eu vou viver como Jesus, eu vou seguir Jesus. Não tem nada melhor para a gente fazer na vida, irmãos, do que seguir Jesus. Isso é maravilhoso. Esse é o ponto aqui, é o nosso ponto importante. A gente vai sair daqui com outra visão mesmo acerca do que a cruz representa. Quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, então venha, Jesus disse. Venha, todos aqueles que quiserem, irmãos. Você não precisa realmente seguir e se preocupar em seguir outras vozes, né? Mas o arco central, né, dos acontecimentos, dessa passagem, né, que nós acabamos de ler, que é o capítulo 16, que está no capítulo 16, começa lá no capítulo 15, versículo 1 do capítulo 15. É quando o capítulo 15 começa assim: os judeus foram até Jesus, encheu o saco de Jesus, por causa do fato dos judeus, dos discípulos de Jesus não seguirem a tradição dos anciãos. Olha só, no versículo 12 do capítulo 15, que começa assim: Jesus responde aos fariseus por causa dos discípulos, né? Então os discípulos de Jesus se aproximaram de Jesus perguntando: o Senhor sabe que os fariseus encontraram um motivo de tropeço quando ouviram isso? Você sabia, Senhor, que eles não lidaram bem com essa sua afirmação? E ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, né? Eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. É o Mateus 15, então começa lá no meio desse impasse. Grupo de mestres fariseus, mestres, pessoas que dizem: sigam-me. Está cheio de gente dizendo: faça o que eu faço, viva como eu vivo, faça exatamente isso. Você quer ficar rico? Faça o que eu fiz. Você quer ser feliz? Faça o que eu fiz. Faça o que eu estou dizendo para você fazer. E a gente está o tempo todo: você quer ter esse corpo? Faça isso. Você quer ter essa vida? Faça isso. E a gente está por aí fazendo exatamente o que as pessoas dizem para a gente fazer. Mestres fariseus foram até Jesus. Eles eram de Jerusalém, né? Não bastasse os mestres da Galileia, agora vinham os mestres fariseus de Jerusalém. E eles questionaram Jesus, perguntando a razão pela qual os discípulos não observavam as tradições, os rituais de purificação. Sabe, todos aqueles rituais de purificação, todas aquelas diretrizes, né, que eles tinham que seguir. Jesus então respondeu para os discípulos, Jesus respondeu para os mestres fariseus lá, que os discípulos dele não estavam contaminados. O problema não era ingerir um alimento quando um dos utensílios não foi devidamente purificado, ou quando as mãos não foram devidamente purificadas espiritualmente, irmãos. Isso aqui não tem nada a ver com higiene. Tem nada a ver com higiene. Às vezes o pessoal fala: Deus estava preocupado com a higiene. Não é isso. Não tem nada a ver. Deus queria ensinar uma lição para eles. É o que Jesus está dizendo. Deus queria que eles aprendessem uma lição profunda acerca de como a vida interior pode ser contaminada. E a vida que contamina tudo. A vida contaminada que contamina tudo. Aí Jesus fala para eles: os meus discípulos não estão correndo risco de contaminação, de depravação espiritual. Mas vocês estão. Jesus vira para eles e fala: vocês estão. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o motivo do escândalo. Jesus falou para eles:
sim, vocês é que estão correndo sério risco de contaminação espiritual. Porque não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Eram eles que estavam contaminados pelo pecado, que jorrava da fonte dos seus corações. E a tradição dos anciãos, que eles tanto amavam, em vez de guiá-los para a vida, irmãos, estava na verdade anulando a lei de Deus. Jesus falou: a tradição de vocês estão sendo guiados por guias cegos. Então, a tradição de vocês está conduzindo vocês para o abismo. A tradição de vocês, em vez de levar vocês ao cumprimento da lei, está na verdade anulando a lei, gente. Olha isso. Eles estavam anulando a lei, imaginando cumprir toda a lei de Deus. Se você olhar, os judeus fizeram isso, eles codificaram toda a lei, irmãos. Todos aqueles 613 mandamentos, todas aquelas instruções do Senhor, e eles mapearam, interpretaram e transformaram tudo em uma quantidade infindável, de faça e não faça, faça e não faça. Eles tinham todos aqueles códigos, era uma tradição, imaginando que assim eles estavam cumprindo a lei. E Jesus teve dificuldade, eles tiveram dificuldade com Jesus por causa disso. Por exemplo, Jesus fala aqui: quando vocês dizem que quando um filho pode quebrar a lei de Deus, porque a lei de Deus é clara em dizer que os filhos devem honrar os seus pais. O filho honra o pai. Essa é a lei de Deus. E vocês dizem, usando a interpretação de vocês, que o filho pode dizer que ele vai consagrar o dinheiro para Deus, por isso ele está livre de honrar os pais. Jesus falou: vocês estão anulando a lei, vocês estão criando justificativas para não se obedecer à lei. Ele fala: o que vocês estão fazendo é o contrário. O que vocês querem, na verdade, é fugir da prática da lei. Mas eu não. Eu estou aqui para que se cumpra a lei. Entende, irmãos? Pode mais uma, em si mesmo. A questão, os fariseus eram guias, sendo guiados por outros guias, e eles guiavam a multidão de pessoas. Eles eram mestres cegos. Eles eram cegos que estavam seguindo mestres cegos, caminhando a passos largos para o buraco da hipocrisia e do sentimento mais diabólico que existe, que é o orgulho religioso. O orgulho já é ruim, mas o orgulho religioso é o pior. Mestre, você vai seguir a quem, né? Mestres cegos? Essa é a pergunta, irmãos, que a gente vai responder hoje aqui. Quem que eu estou seguindo? Eu vou seguir Jesus, que é o mestre dos céus e da terra? É isso, né, irmãos? Não vamos? Nós estamos seguindo Jesus. Jesus é o modelo no céu para os que estão no céu. Jesus é o modelo na terra para os que estão na terra. Nós vamos seguir o mestre. Nós vamos seguir o mestre. Não é o professor. Não é o professor. Muito inteligente. E normalmente, quando é muito inteligente, o professor que é muito inteligente não é humilde para ensinar. Paradoxo, né? Problema, ao dilema. Quando o professor é muito inteligente, ele não consegue ser humilde para ensinar. Mas Jesus, ele fala: vocês podem aprender de mim. Aprender de mim. Jesus vem até onde nós estamos, irmãos. Ele vem encontrar comigo e com você. Ele é mestre dos céus, mas ele é mestre da terra. Ele é o Altíssimo e Todo-Poderoso Deus, inalcançável, sim, mas ele é aquele que se dobrou, ele é aquele que se esvaziou. Aleluia. É mais um olho aqui, né?
Quem quiser então me seguir, Jesus falou, quem quiser. Então, negue-se a si mesmo e tome a cruz, irmãos. O ponto aqui é que todo mundo pode fazer isso. Quem quiser pode seguir. E todas as pessoas podem. Gente, todo mundo pode fazer exatamente isso aqui. Cada um de nós aqui. Não tem ninguém aqui que esteja fora disso. A porta está aberta para todos, irmãos. Todo mundo. O acesso é livre para todos aqueles que querem. É só negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo e tome a cruz. Todo mundo pode fazer isso. Jesus vai encontrar com você aonde? Na cruz. Como é que você vai chegar na cruz? A cruz junto com a auto-renúncia, a auto-negação. Nós não estamos seguindo um mero mortal, mas o Criador de tudo que existe e que morreu dando a sua vida pelos seus. Aleluia. Como é que eu sigo Jesus? Ouvindo todas as palavras que foram ditas por Ele, por meio dos profetas e dos apóstolos. É assim que a gente segue Jesus. Mas a grande questão, irmãos, e o grande problema daqueles que querem seguir os mandamentos de Jesus, sabe, ouvir todas as palavras ditas por Jesus, tudo aquilo que foi dito pelos profetas, tudo aquilo que foi dito pelos apóstolos, você fala, não, eu vou seguir Jesus, é que a obediência, o seguimento de Jesus e obediência não são sinônimos, né? Discipulado e obediência não são sinônimos. A gente só obedece, a obediência vem no final, siga-me está lá no final. Só obedece Jesus de verdade quem negou-se e quem pegou a cruz. É uma crueldade você exigir de alguém. Eu aprendi isso. Às vezes eu vou conversar com alguém que está, eu vou fazer isso. A Bíblia diz o contrário, mas eu quero fazer, eu vou fazer. Se a pessoa não crê, não adianta. Não adianta a gente exigir que ela. Só pode obedecer Jesus quem é discípulo, irmãos. É o discipulado que nos torna aptos para a obediência. A obediência ela é possível no discipulado. É por isso que Jesus falou: todo mundo pode, se quiser me seguir, mas antes precisa do discipulado. Ou seja, auto-renúncia mais cruz. Auto-renúncia mais cruz. Jesus então, ele disse, voltando para o texto, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, eis o paradoxo aqui, Deus escolhe as coisas que nada são para reduzir a nada as que são. As palavras do apóstolo Paulo. Deus trabalha assim, irmãos. Deus sempre trabalhou assim. Se você quiser salvar, se você quiser ser feliz, se você quiser salvar a sua vida, se você quiser ter uma vida saudável, se você quiser ter uma vida bem-sucedida, uma vida vitoriosa, que é o que a gente ouve todos os dias, de tantas vozes, se você quiser realmente viver uma vida assim, ou a gente ouve Jesus, ou a gente vai ouvir os mestres cegos. Ouvir Jesus significa, irmãos, lidar com o paradoxo. Quem quiser salvar vai perder. Quem perder por minha causa, salva a vida. Deus escolheu fazer assim, irmãos. A história de Noé, a história de Moisés,
Moisés, Sansão, Gideão, todas essas histórias, elas demonstram o mesmo padrão divino, né? Que é realizar a sua vontade e fazer a sua obra do jeito que Ele quer fazer, né? É sempre assim, né? E todas essas histórias, quando Deus escolheu Abraão, qual foi, irmãos? Qual era o plano de Deus para Abraão? O Eduardo falou, o plano de Deus para Abraão é que ele fosse pai de uma nação tão grande que ninguém jamais poderia contar. Uma nação tão grande, assim, você vai ser pai de tantos filhos. Aí, você só vai comparar a quantidade de filhos com a quantidade de estrelas. Quantas estrelas existem? Não dá para contar, irmãos. Bilhões. Então você vai ser pai de bilhões. Mas Deus escolheu uma pessoa que não tinha filho nenhum. Entende? Quem é que Deus escolheu para ser pai de bilhões? Podia ter escolhido alguém que tinha 10 filhos. 20 filhos, pronto, já está mais ou menos andado o negócio. Não é? Mas Deus escolheu uma pessoa que não tinha filho nenhum e que não teria mais filho nenhum para ser o pai da nação. Ele escolheu José para salvar o mundo da fome. Ele escolheu aquele garoto e aquele garoto estava dentro da cadeia. É sempre assim, é sempre a mesma história. Deus escolheu Davi para resgatar o povo, ou para libertar o povo da opressão dos filisteus, para vencer o gigante, porque Davi era fraco. Todo mundo via que Davi era fraco, mas Deus escolheu. Assim, e o texto que está em Filipenses 2, que a gente ama, esse texto de Filipenses 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo a forma de Deus, ele não se apegou à forma de Deus, antes ele a si mesmo se humilhou, abrindo mão da forma de